Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, no nosso quadro O Que É O Que É. Meu nome é Wesley Williams e no Que É O Que É de hoje nós vamos falar sobre o que é observabilidade. Então, bora lá! Bom pessoal, e antes de eu ir aí direto ao ponto, eu gostaria muito que você parasse tudo o que você está fazendo e aproveita, dá um joinha nesse vídeo. Acredite que o seu joinha é muito importante mesmo para o crescimento aqui do nosso canal. E aproveita também e se inscreve aí no canal e ativa suas notificações. Assim, todas as vezes que a gente subir um vídeo show de bola aqui, você vai ser notificado. Sem mais delongas, vamos falar sobre o que é observabilidade. Primeira coisa que você tem que se ligar é que essa palavra ela muda normalmente, tá, de conceito dependendo da empresa que está vendendo isso para você, tá? Então se você for falar com o pessoal da Elastic, eles vão falar que a observabilidade é baseada em tais pilares. Se você for falar com o pessoal da Datadog, for falar com o pessoal de New Relic, se você for falar com alguma galera de infra, com alguns desenvolvedores, sempre você vai ter pequenas variações. Mas a ideia principal aí da observabilidade é o seguinte: primeiro ponto, tá? Eu vou separar 4 pontos principais aqui para você. Primeiro ponto é o uptime, garantir que a sua aplicação está no ar. Isso aí é mais velho do que andar para frente. Então eu acredito que você, como um bom desenvolvedor, tem um sistema simples de monitoramento que garanta que a sua aplicação está no ar. Porém, o que acontece? O que vem agora como os pilares 2, 3 e 4 são também muito críticos, tá? Então vamos lá. O segundo pilar aqui pra gente é a parte de logs, tá? Por muito tempo, essa parte de logs, ela foi, entre aspas, menosprezada, vamos dizer assim, por muitos desenvolvedores. Por quê? Porque a galera só começava a usar logs quando tinha algum problema. E aí tinha algum problema, o cara entrava lá no servidor, entrava lá na pastinha de logs e ficava procurando, né? Porém, o que acontece? Os sistemas, eles estão crescendo mais e mais. Tudo está ficando cada vez mais elástico. Então, no momento você abre novas 10 máquinas, depois você mata 5, depois você sobe 2 e etc. Então, esses logs, eles não podem mais ficar gravados naquele computador. Você tem que ter um sistema muito bem feito que consiga centralizar esses logs em algum local. Logo, a parte dos seus logs, elas não podem mais ficar ali na mão de um servidor que vai ser destruído a cada momento. A grande sacada também é que os logs, eles vão caracterizar muita coisa em relação ao seu sistema. Não somente a erros, mas também a vulnerabilidades, a tentativas de ataque e muito mais. E o grande ponto é que hoje em dia a gente tem diversas ferramentas que vão te ajudar a gerenciar todo esse processo de logs. Além de você ter que ter os seus logs, você vai ter que ter uma espécie de agente ou algum sistema que vai pegar esses logs e ficar guardando ali no servidor, e normalmente esse sistema ele vai ter que ter uma espécie de dashboard para você consultar os seus logs e tudo mais. Um outro ponto importantíssimo em relação de logs que a gente não pode deixar passar é o seguinte, tá? O que acontece? Hoje em dia, a gente está trabalhando muito nessa onda de microserviços. Então, o que acontece? Quando você acessa um sistema, né, muitas vezes esse sistema recebe uma solicitação, que manda uma outra solicitação para um microserviço, que manda uma outra solicitação para um microserviço, que manda uma outra solicitação para outro microserviço. Então, numa simples request, a gente acaba passando por muitos microserviços e às vezes a gente tem um problema, um erro. Como que eu vou saber aonde deu esse erro? Qual é esse tipo de problema? Como que eu acho? Em qual microserviço que esse problema acabou dando no final das contas? Então, por conta disso, uma vez que você tem logs, você pode trabalhar com algo que a gente chama de rastreabilidade, tá? Você consegue fazer com que, baseado numa request, eu sei o resultado dela indo e voltando ali até o final. Então eu consigo rastrear, e isso normalmente a gente consegue também através dos logs. Mas essa história de rastreabilidade, a gente pode fazer um vídeo apenas sobre isso.
O outro ponto extremamente importante quando a gente está falando sobre observabilidade é em relação à parte de métricas, tá? Quando a gente está falando em métricas, nós podemos falar aí que a gente tem dois tipos de métricas principais. As métricas em relação à parte técnica, ou seja, em relação à velocidade do seu sistema, como é que está a memória do seu servidor, como é que está a CPU ali, daqueles montes de cluster Kubernetes que você está rodando e tudo mais. E você também pode ter a parte de métricas de negócio, ou seja, quantas vendas por hora, quantos usuários colocaram um produto no meu carrinho, quantas vendas foram desistidas, né, largadas no meio da história, quantas páginas foram visitadas e tudo mais. Então, esses tipos de métrica de negócio vão ajudar o pessoal ali da área que está vendendo, para a área de marketing, não interessa, conseguir tomar decisões de negócio, inclusive ver anomalias, ou seja, se eu tenho sempre 100 vendas por hora e de repente eu caio para 50, alguma coisa grave pode estar acontecendo. Então essas métricas são importantes. E também essas métricas técnicas também são extremamente importantes. Eu tenho que ver se eu vou ter que escalar meu sistema, eu tenho que ver como é que está o uso de CPU, eu tenho que ver todas essas informações de infraestrutura para eu garantir que tudo vai estar no ar e que eu não estou aí à beira de um colapso, por exemplo. E agora que você já sabe que a gente tem que ter acesso a essas métricas, a gente também tem que ter acesso a ferramentas de APM, tá? Que é Application Performance Monitoring, ou seja, sistemas que vão monitorar a performance do seu sistema. Como assim? Muitas vezes eu estou num sistema e uma parte desse meu sistema está muito lento. Então o que eu posso fazer? Eu posso entrar numa ferramenta de APM e acessar exatamente aquela página e ver o que está acontecendo lá. Ah, tá rodando 2 SQLs e um desse SQL está muito lento. Olha, a chamada aqui para CSS também não estão muito legais. Olha, a gente está tendo um gargalo nessa página. Então essa parte de APM, ela é extremamente importante para qualquer desenvolvedor. Porque ao entrar você já vai ver de cara as páginas mais lentas, as páginas mais rápidas, aonde está tendo o gargalo, quais são as páginas que estão mais impactando o seu negócio, como que você pode otimizar, e você consegue chegar, inclusive, quando você está trabalhando com APMs, em níveis de método, tá? Eu consigo chegar e ver que aquele método específico está lento e está deixando essa minha aplicação uma lentidão que está atrapalhando, inclusive, nas minhas métricas de negócio, tá? Então, quando você junta, garantir que a aplicação está no ar, garantir que você consegue monitorar a performance do sistema, garantir que você tem as métricas corretas para garantir que tanto o negócio quanto a parte técnica está indo bem e que você tem o log de tudo para você conseguir analisar tanto informações de inteligência para conseguir melhorar a aplicação, mas também verificar quais são os erros que estão acontecendo com mais detalhes, utilizando os logs, você consegue ter uma visão, vamos dizer, 360 graus do que está acontecendo com a sua aplicação. Então, baseado nisso, você pode dizer que você tem aí observabilidade. Um ponto importante também que eu não posso deixar de dizer aqui é que quando você também está falando em observabilidade, você tem que falar também de alarmes, tá? Não adianta a gente ter todos os dashboards mais bonitos, mas ninguém fica olhando 100% do tempo para aquele dashboard. Então, quando alguma coisa está ruim, você tem que receber um alarme baseado naquilo, ou seja, minhas vendas pararam de rolar. Tenho que receber uma mensagem, olha, o servidor está com a CPU a 90%, eu tenho que saber que algo está acontecendo, aquela página está começando a bater erro 500 com 10% das vezes, eu tenho que ser notificado. Então, a grande sacada de observabilidade não é um termo que você tem que escrever em pedra e definir aquela, vamos dizer, terminologia, né? Definir a definição. Mas a grande sacada é você conseguir entender que você tem que ter uma visão muito clara de tudo que está acontecendo na sua aplicação. Principalmente hoje em dia, que você não tem apenas uma aplicação, você tem várias. Se você está trabalhando ainda com microserviços, você ainda está num outro ponto que normalmente quando a gente fala em observabilidade, a gente está falando em tracing e também a gente está falando em malhas de serviço, onde a gente consegue ver o processo de comunicação entre todos esses serviços se comunicando.
Mas isso aí a gente deixa para um próximo O Que É O Que É. Um grande abraço para você aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esquece, por favor, dá um joinha aí se você gostou e também se inscreve no nosso canal. Um grande abraço e até o nosso próximo O Que É O Que É. Thank you.